Sejam muito bem-vindos, meus caros, e lembram-se de eu há uns dias ter gravado um vídeo sobre a possibilidade de um ex-burocrata de Bruxelas, que agora é o atual primeiro-ministro polaco, conseguir avançar com algumas agendas de controle de fronteiras que eram criticadas quando o antigo primeiro-ministro polaco, conservador nacionalista, tentava implementá-las? É verdade, parece que somos todos iguais, à semelhança do que diz George Orwell, somos todos iguais, mas há uns mais iguais do que outros, porque o primeiro-ministro polaco conseguiu avançar com as regras que eram ridicularizadas quando falávamos do antigo primeiro-ministro. Vamos ver, meus caros, esta notícia que é interessante e que vemos claramente que há uma tendência em Bruxelas completamente ridícula de criticar pessoas que não são da família política progressista destes artistas. No entanto, é permitido que se implemente as mesmas regras desde que tenham um nome diferente como primeiro-ministro. Vamos ver, meus caros, esta notícia e abordar um bocadinho este tema enquanto aguardamos também o que se passa, o que se vai passar com estas reuniões e que medidas verdadeiramente de controlo de fronteiras a nível europeu é que vão sair desta reunião. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: Polónia leva para casa a vitória enquanto a União Europeia muda de rumo em relação à imigração. Negar asilo por motivos de segurança agora é uma opção viável, enquanto construir centros de deportação no exterior é apenas uma questão de tempo. Temos, após longas horas de negociações, os líderes da União Europeia saíram da cúpula do Conselho de quinta-feira, anunciando uma nova era em relação à imigração. Meus caros, isto parece mesmo estar à beira de uma grande mudança. E a razão é simples. O povo europeu manifestou-se em várias eleições, sejam elas europeias, sejam elas legislativas, sobre uma grande viragem à direita. Essa viragem à direita está clara nos mais variados países da União Europeia. Temos a Alemanha, que ganhou uma eleição regional de forma categórica, conseguiu um segundo lugar. Eu acho que ganhou 2 eleições regionais e ficou com o segundo lugar na terceira, corrijam-me se eu estiver enganado. Temos, por exemplo, a Áustria, em que o FPÖ ganhou as eleições de forma categórica, já tinha ganho as europeias e voltou a ganhar as legislativas. Temos na Holanda, em que o partido de Geert Wilders está envolvido no círculo de governação, digamos assim. Temos também França, em que o Rassemblement Nacional, individualmente falando, é o partido mais votado. E temos Viktor Orbán, que já é vencedor há várias eleições consecutivas. Temos a Giorgia Meloni, que é uma primeira-ministra italiana com margens de aprovação estratosféricas, e portanto esta viragem à direita não pode ficar indiferente a qualquer burocrata de Bruxelas. Apesar de eu perceber de forma muito clara que tudo o que se passa em Bruxelas tem que ter a bênção de Washington, como já disse no dia de ontem, também temos que perceber que estas pessoas podem ter uma base de controlo, mas não podem desrespeitar de forma excessiva aquela que é a vontade do povo, porque isso pode gerar revolta. Há muitos politólogos que teorizam este tipo de questões em que, bom, eles podem até fazer alguns controlos, ir contra o povo em certa medida, mas não podem ir demais contra aquilo que o povo quer, porque senão há revoltas. Estes líderes também não querem revoltas, porque o poder está no povo, meus caros, é tão simples como isto. Agora apareceu o Paulo Raimundo a falar, mas é verdade. O ministro polaco Donald Tusk não apenas conseguiu o que queria ao estabelecer com sucesso um precedente para suspender o direito de asilo para imigrantes usados como peões na guerra híbrida do Kremlin contra a União Europeia, mas a resolução final dos líderes também contém diversas medidas contra a imigração ilegal, das quais era tabu até mesmo falar há apenas alguns meses. Escrevemos na quinta-feira sobre a atmosfera diferente no debate sobre a imigração quando os líderes chegaram à cúpula, a maioria deles determinada a finalmente alterar a abordagem falha da União Europeia, que durou uma década e não conseguiu impedir entradas ilegais nem enviar de volta aqueles que não tinham motivos para ficar. Portanto, isto pode mesmo ser uma grande mudança a nível europeu, meus caros. A União Europeia, neste momento, vendo aquela que é a mudança, e aliás isso pode-se materializar de forma muito clara se por acaso Donald Trump ganhar a eleição em novembro, em que o que se passa em Washington passa a ser dirigido também por um governo mais à direita. E portanto, meus caros, há uma mudança completa, porque o que se passa nos Estados Unidos é claramente relevante para aquilo que se passa na União Europeia. E Donald Trump pode incentivar, por exemplo, que foi uma coisa que os europeus viram praticamente como ofensivo, mas eu vejo como uma coisa boa que Donald Trump fez, que é dizer aos povos europeus: meus caros, vocês têm que investir mais no vosso exército. Os Estados Unidos não têm que estar aqui a suportar as vossas fronteiras e a defender-vos. Invistam mais no vosso exército, porque vamos fechar a torneira. E eu acho que isto é importante, porque os governos progressistas nos Estados Unidos da América, nomeadamente Joe Biden e, Deus nos livre, mas eventualmente Kamala Harris, vão querer ter o domínio completo. E portanto, quem não tem capacidade militar não tem argumentos para se sentar à mesa de negociação nenhuma.
Se nós não temos capacidade de produzir nada economicamente, se nós somos única e exclusivamente o filho favorito dos Estados Unidos, ora bom, nós nunca vamos ter independência. Meus caros, tem que haver aqui alguma autonomia da Europa, tanto na produção, tanto na economia, como do ponto de vista militar. Nós somos uma nulidade a nível militar. E, portanto, há que ter isto em conta. Meus caros, isto não é brincadeira nenhuma. Estamos numa fase muito complexa a nível geopolítico e a nível mundial e não podemos ignorar que enquanto temos grandes potências mundiais, falo, por exemplo, da China, com um modelo económico que vem quebrar vários tabus daqueles que eram, do ponto de vista da ciência política, de que o capitalismo só pode ser próspero em Estados democráticos e que o capitalismo eventualmente vai levar à democracia, a China veio provar que não. E nós temos que ter uma reação a isso. Há neste momento alguns estudos que indicam que a China, em zonas mais específicas do seu próprio território, anda a testar regimes, meus caros, andam a testar políticas, andam a ver qual é o regime que melhor funciona para nos bater. E nós não estamos a reagir. Nós não produzimos nada economicamente, não temos um exército e estamos debaixo da pata dos Estados Unidos, que até agora têm sido liderados por progressistas que em nada querem saber da Europa. Vocês não pensem que os Estados Unidos nos vão defender de forma incondicional. Ou nós nos defendemos de forma independente, ou à última da hora podemos ver os Estados Unidos a abandonar a Europa e nós a sermos conquistados eventualmente por alguns vizinhos nossos. Não acho que seja o caso, mas é preciso estarmos protegidos, porque não é depois de nos roubarem a casa que nós metemos alarmes, não é? A casa já foi roubada, eventualmente para prevenir um próximo, mas os alarmes devem-se pôr antes da casa ser roubada, parece-me. A mudança geral entre os governos liderados pelo mainstream veio quase da noite para o dia, mas não tenho ilusões, nenhum capital caiu em si milagrosamente. Foi uma série de fortes exibições eleitorais de forças conservadoras nacionais por toda a Europa que fizeram os outros pensarem sobre onde erraram e o que precisavam de mudar para permanecer no poder. É verdade, meus caros, isto é importante de dizer e isto foi dito de uma forma melhor do que eu tinha dito há bocadinho. Meus caros, estas pessoas, acima de tudo, querem se manter no poder. E era o que eu dizia. Estas pessoas podem, em certa medida, pisar os calos do povo europeu, mas não podem pisar demasiado, porque quando virem o seu cargo em causa, estas pessoas vão ter que se adaptar se quiserem manter o poder. E eu posso-vos garantir, à semelhança do que diz Maquiavel, até no Príncipe e em outros textos muito interessantes, em que ele diz o político tem como objetivo a glória em si mesmo. E, portanto, a glória de um político é simples: conquistar e manter o poder. Não tem muita dificuldade. E se o povo europeu se mostrar de forma vincada o suficiente contra os posicionamentos do atual governo, no caso progressista, e quiser uma mudança e começar a manifestar essa mudança em eleições regionais na Alemanha, eleições legislativas e europeias na Áustria, eleições legislativas na Holanda, eleições europeias e legislativas na Hungria, eleições legislativas e europeias na Itália. E, portanto, se isto se começa a tornar um padrão, meus caros, os burocratas em Bruxelas ou se adaptam ou sabem que estão a caminho do fim. E a direita começaria a mandar nisto de forma categórica na próxima oportunidade que o povo europeu tiver de retirar os burocratas de Bruxelas de lá. E, portanto, é o que me parece. Estas pessoas não estão a mudar porque reconheceram o seu erro de forma muito humilde, estas pessoas estão a mudar para se manterem no poder. Mas eu, sinceramente, não me interessa a razão pela qual os burocratas de Bruxelas estão a mudar de opinião. Eu não quero que mudem porque acreditam no mesmo que eu quero que mudem porque essa é a vontade do povo europeu. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a chegar aos 5.000 subscritores, muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.